A Bíblia afirma no Evangelho de João, capítulo 1, que no princípio era o Verbo, aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. O Verbo, a palavra, Jesus, estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E diz mais, que o Verbo virou gente. A palavra tornou-se carne e habitou entre nós, viveu entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai. Olha só o que a Bíblia fala sobre Jesus. Também diz em Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, que há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos antepassados por meio dos profetas, por exemplo, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Gostou dos textos? Mas tem um que eu ainda acho mais legal, que é Colossenses, capítulo 2, versículo 9, que diz o seguinte, que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esses três textos, combinados com vários textos que nós já apresentamos aqui, nos ensinam a lição fundamental da cruz, que o sacrifício, a obra, a redenção foi eficaz, deu resultado, porque não era um homem comum morto lá. Não foi o sangue de um homem pecador separado de Deus que foi derramado. Foi o próprio Deus que encarnou, nascido de mulher, viveu, trabalhou, serviu, morreu e ressuscitou. Não tendo como resolver o problema através dos próprios homens, o homem, Jesus, na verdade é o Deus que virou homem. É o Verbo que virou gente e fez a obra. Ele nos substituiu. Olha só que coisa fantástica. Como o amor de Deus foi derramado naquele lugar de forma sublime. Deus substituiu o homem. O Criador se ofereceu no lugar da criatura. O Criador que poderia nos condenar com justiça. O Criador que poderia nos manter afastados dele com justiça. Nos reconciliou com ele mesmo. Através dele mesmo. Ele mesmo providenciou a solução para que isso pudesse acontecer. Por isso, preste atenção no texto e preste atenção nas coisas que você escuta. Muitas pessoas tentam diminuir a divindade de Jesus, transformá-lo num homem comum, numa pessoa comum, numa pessoa como nós. Jesus não é como nós. Jesus é Deus, 100% homem, 100% Deus. Luz da luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus. É o próprio Deus. Quantos discursos ruins, quantas pregações confundindo as pessoas, quanto ensinamento equivocado, tentando mostrar que Jesus era fraco, frágil, alguém comum. Como? Como seria possível vencer a morte, o pecado, redimir o homem, se ele fosse comum como nós? Ele foi 100% homem. Igual a nós na estrutura humana, carne, osso, sangue. Ele morreu como um homem morre. Entretanto, Jesus é um homem, 100% homem, mas 100% Deus, com naturezas que vivem juntas, inseparáveis. E esse homem-Deus tomou a sublime decisão de nos substituir
E porque ele nos substituiu, ele sendo justo, ainda que as acusações fossem injustas, morreu inocente. Por que ele fez isso? O seu sangue tem valor, o seu sangue tem autoridade, o seu sangue pagou o preço, o seu sangue tem poder. Ah, então é verdade. O sangue de Jesus tem poder.